todos, meu nome é Helena Andrade, eu sou responsável pela operação do Exim no Brasil há 8 anos, né? Então, está aqui, na verdade, hoje eu estou completando 8 anos de Exim, então, em comemoração, a gente organizou especificamente esse webinar. Sejam muito bem-vindos, eu vou fazer uma rápida introdução para os que ainda não conhecem ou conhecem muito pouco do que é o Exim, do portfólio, para que vocês entendam um pouco mais esse modelo de operação que nós temos aqui no Brasil. Então, o Exim organizando essa sessão de palestras desde 2012, depois todos vão receber os links para que possam acompanhar não só a gravação desse webinar, mas também de outras sessões, de outros assuntos correlacionados ao nosso portfólio. Para vocês verem um pouco mais como funciona o modelo de operação do Exim, o Exim vem trabalhando há mais ou menos uma década com uma comunidade muito grande na Europa, de empresas, órgãos governamentais, mundo acadêmico, mundo corporativo e a área pública também, no desenvolvimento de um framework internacional chamado ECF, que é o E-Competence Framework. Esse framework ele faz um mapeamento das 40, a última versão, que é a versão 3.0, são 40 competências de TI que são mapeadas por esse framework, distribuídas nessas 5 áreas que vocês estão vendo nesse slide, que é a área de Plan, Build, Run, Enable e do Manage. Em cada dessas áreas, em cada um desses quadrantes, existe um grupo de competências relacionadas ao tema. E à direita vocês conseguem ver o que a gente chama da área de proficiência, quando a gente sai de um nível de proficiência do 1 ao 5, que seria realmente a autoridade, né, naquele assunto. Por que é importante vocês, pelo menos, entenderem um pouquinho o que é esse framework? O Exim, mais recentemente, fez não só um mapeamento do atual portfólio de capacitação dos programas de certificação para que ele estivesse alinhado com esse framework internacional, como a gente também, para cada novo produto, para cada lançamento, a gente faz todo esse mapeamento e busca trazer programas para o nosso portfólio que estejam correlacionados e que tenham essa missão, né, de realmente trabalhar e desenvolver as competências do profissional. Ele faz um determinado treinamento e uma certificação do nosso portfólio. Então, 5 colunas que vocês viram no slide anterior, que é a área, né, do Manage até o Enable, ela, em termos de portfólio do Exim, ela tem mais ou menos essa diagramação que vocês estão vendo. E cada produto do Exim, ele, de alguma forma, se enquadra dentro de uma dessas caixinhas, vamos colocar. Aqui vocês estão vendo o que é o portfólio hoje do Exim, mostrando cada um dos produtos distribuídos dentro desse modelo do ECF. Então, hoje, especificamente, a gente vai falar sobre a parte de gestão de projetos, né, com foco também em um dos programas do Exim, que é o Agile Scrum. E como vocês podem ver, ele é o primeiro produto da segunda coluna no azul claro, no Manage. Ou seja, esse é um programa que está correlacionado a essa área de gerenciamento, de gestão. E percebam que os produtos não têm os seus gráficos de pizza todos iguais. Eles têm uma cor predominante que identifica a área mais, vamos dizer, maior atuação desse programa, mas quando vocês encontram alguns programas que têm as 5 cores no gráfico de pizza, como é o caso de segurança da informação, como é o caso da parte de gestão de serviços, White ou ISO 20000 e o próprio produto de Cloud Computing, significa que ele tem uma área de domínio, mas é um produto matricial, ou seja, qualquer profissional em qualquer uma dessas áreas, independente da função que ele exerça, do papel que ele tenha dentro da organização de TI que ele trabalha, é importante que ele tenha um mínimo de conhecimento de base, porque os assuntos, eles ultrapassam essas barreiras de área principal. Isso, só para vocês entenderem, quando vocês estiverem consultando na página do Exim, no nosso site, as fichas técnicas de cada um dos produtos, vocês encontram os guides de preparação, que é onde tem todo o detalhamento do que é o conteúdo de cada um desses programas, de cada módulo. Quando vocês vão fazer uma certificação, quando vocês estão buscando uma contratação de treinamento, vocês conseguem ter a visão. Cada ficha técnica de produto mostra quais são as competências que este treinamento vai desenvolver no profissional ao se preparar para esse treinamento e certificação. Isso ajuda não só o provedor de treinamento, né? Hoje, no caso, a gente está
com a Bridge Consulting, Bridge Academy aqui conosco, mas isso também para todos os produtos, programas. Então, vocês conseguem ter uma visão mais clara do será de cada um desses treinamentos. Então, aqui mostra um comparativo entre um curso de Agile Scrum Foundation e quando vai para um curso de Agile Starter, quais são as gerências, quais são os aprofundamentos que esse profissional tem como benefício num treinamento como esse. Então, isso é uma apresentação mais genérica para vocês entenderem o que está por trás e entender os conteúdos do Equisim, de que forma que eles se correlacionam dentro do nosso portfólio. Tendo feito essa apresentação inicial, eu passo a palavra agora para a nossa convidada de hoje. A Carolina Brandt já participou conosco de algumas edições. Seja muito bem-vinda novamente, Carol. É sempre bom ter você aqui. Espero que a gente tenha aí os próximos 50 minutos aí bastante interessantes, com muito aproveitamento, e que no final a gente tenha bastante perguntas. Então, a palavra é sua. Sejam todos bem-vindos. Obrigada, Milena. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Mais uma vez, a gente já está aí entrando tradição, né, de sempre realizar algumas palestras com o Equisim, e para a gente é sempre muito importante esse compartilhamento de conhecimento, né, falando brevemente 30 segundinhos sobre a Bridge. Para quem não conhece, a Bridge hoje é uma empresa que presta serviços de consultoria nas áreas de gestão de negócios, governança de TI e Business Intelligence e Analytics. Além disso, a Bridge, com o know-how que foi adquirindo ao longo dos anos na consultoria, lançou ano passado uma unidade de negócios denominada Bridge Academy, voltada especificamente ao compartilhamento de conhecimento através de publicações e também cursos, sejam e-learning, in-company ou então online, né? Turmas abertas dentro das áreas de conhecimento nas quais nós temos o know-how, temos o conhecimento, como eu comentei, negócios, governança de TI e Business Intelligence e Analytics. Já temos alguns anos de estrada, com alguns cases bastante importantes, e eu gostaria de deixar o convite para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho, tanto da Bridge Consulting quanto da Bridge Academy, acessar o nosso site, os nossos sites, né, que estão aí expostos nesse slide. Mas vamos então à nossa palestra de hoje. Na verdade, não gostaria de denominar isso uma palestra, mas mais um bate-papo e uma troca de conhecimento, porque eu tenho certeza que esse é um tema que a maioria de vocês deve viver como um desafio nas suas organizações, né, que é como estipular uma metodologia de gerenciamento de projetos que realmente ajude, né, a fazer com que os projetos de TI, principalmente, né, mas qualquer projeto dentro das organizações de vocês, consigam atingir os objetivos estipulados e que essa metodologia seja mais facilitadora do que uma burocracia que acontece em muitas organizações, onde estipula-se um método de gerenciamento de projeto que mais atravanca, né, o projeto do que realmente faz com que ele corra da melhor forma possível dentro da organização. Então, nesse contexto, atualmente, tem se falado muito em diferentes métodos de gerenciamento de projetos, né, métodos tradicionais, métodos ágeis, e mais recentemente, de alguns anos para cá, apesar desse não ser um assunto novo, né, mas surgiu a palavra, o termo, né, métodos híbridos de gerenciamento de projetos. E vem então a pergunta, qual seria o melhor método para minha organização? Quais vertentes eu devo seguir? É claro que não existe uma resposta certa para essa pergunta, mas o importante é que a gente, então, discuta o assunto para que vocês possam voltar para as suas organizações, conseguir entender bem o contexto no qual vocês estão inseridos e aí sim pensar qual é o melhor caminho que vocês podem seguir, dado o contexto da sua organização e dado, então, esse compartilhamento de conhecimento, né, esse nivelamento de conhecimento que eu acho sempre muito importante. Então, eu segui uma agenda bem simples para falar sobre esse tema. Vou contextualizar brevemente o assunto, porque é importante, né, que todos nós aqui, todos os espectadores dessa conversa de hoje, sejam agora ou sejam
os participantes, né, que depois escutem essa conversa online, a gente tenha um nivelamento, né, sobre esse assunto. Em que contexto nós estamos, em que momento nós estamos, onde vem essa discussão dentro das organizações. E aí sim a gente passa, então, para falar um pouco sobre os diferentes métodos de gerenciamento de projetos. Como esses métodos eles estão hoje presentes no dia a dia das organizações, a diferença principal entre as principais vertentes de gerenciamento de projetos e aí sim, nesse contexto, como surgem então os métodos híbridos, em qual contexto eles se encaixam, que métodos híbridos existem, como escolher o melhor método para a minha organização. Então, essa é a segunda parte da nossa fala. Bom, avançando então para a primeira parte da nossa agenda, a contextualização, é importante a gente entender aonde os métodos de gerenciamento de projetos eles estão inseridos, em que contexto eles surgem, né? Não necessariamente historicamente, mas é importante a gente saber que existem métodos de gerenciamento de projetos. Se olharmos na literatura, se nós olharmos o que é feito hoje no mercado, é pluralidade de métodos de gerenciamento de projetos muito grande. Então, significa que os caminhos que as organizações podem seguir, eles são muito variados. Mas entender, né? Volto aqui. Pronto. Mas entender, então, aonde esses métodos de gerenciamento eles se encaixam. Antes de falar no método em si, eu acho que é importante a gente olhar a figura, né? O projeto, né? O projeto, na verdade, ele precisa atingir o seu sucesso. E o que é sucesso para um projeto? Né? Independente do método que se siga, independente da forma de condução do projeto, o que importa, no final das contas, é que realmente o projeto tenha sido considerado de sucesso. Mas muito amplo, isso é muito abstrato. Eu trouxe aqui, nesse slide, uma definição do que seria sucesso para um projeto, que eu me escrevi com as minhas palavras, né, dada a experiência que eu tenho, todas as leituras que eu já fiz. Eu entendo atualmente que sucesso para um projeto é atingir os objetivos inicialmente traçados, utilizando apenas os recursos necessários para tal. E a gente entende como recurso tempo, dinheiro, pessoas, ativos, enfim. Então, eu entendo que o sucesso de um projeto é o atingimento desses objetivos inicialmente traçados. Atingir esses objetivos mobilizando apenas os recursos necessários, não necessariamente mobilizando a menor quantidade de recursos. Nem sempre esse é o contexto do projeto. Isso que esse termo, recursos necessários, né, apenas os recursos necessários, ele é muito importante. Nem muito para mais, nem muito para menos a utilização dos recursos para atingir os objetivos inicialmente traçados. É importante que a gente consiga, dentro de um contexto de um projeto, traçar objetivos e mobilizar recursos para que esses objetivos sejam atingidos. E aí a gente entra numa outra questão, né? Eu vou atingir os objetivos inicialmente traçados se eu consigo definir quais são esses objetivos. E isso é o que a gente encontra em muitas organizações, em muitos grupos, enfim, em muitos projetos atualmente. Uma dificuldade de definir esses objetivos iniciais, né? Na verdade, os objetivos finais que se atingir com um projeto. Né? As organizações elas estão muitas vezes bypassando e passando direto por base de definição de objetivos de um projeto. Os projetos eles já entram em execução sem antes as pessoas pararem, se reunirem e pensarem o que é com esse projeto, como é vinculado à estratégia da organização. E muitas vezes, pessoal, isso não precisa ser algo formal, onde exista um business case ou uma formalização de registro de objetivos do projeto, dependendo do contexto, do nível, do tamanho da sua organização. Isso pode se resumir a um bate-papo numa mesa de reunião, numa breve reunião, mas essa etapa muitas vezes é negligenciada por muitos projetos acontecendo por aí mundo afora. E a partir disso, você perde o seu norte.
né? Você não consegue nem estipular o seu norte principal para que você possa seguir, então, do projeto como uma iniciativa única com objetivo, né? Um projeto ele nada mais é do que a organização, o sequenciamento de uma série de atividades que são executadas por através da utilização de recursos para o atingimento desses objetivos finais para atender necessidades de stakeholders específicos. Então, para que você consiga se organizar bem, a primeira coisa é a definição desses objetivos do projeto. A partir, para que, dado que dentro das organizações existe uma complexidade de utilização de competição por recursos muito grande, né, os recursos eles são limitados e eles precisam ser bem utilizados, aí nesse contexto entram as metodologias de gerenciamento de projetos. Bom, então dentro de uma organização ou, enfim, na nossa vida, né, independente do contexto, eu tenho recursos que são limitados e que precisam ser organizados da melhor forma possível para o atingimento de um objetivo. Então, para que eu consiga me organizar, se eu seguir um método pré-estabelecido, talvez as minhas chances de atingir esses resultados inicialmente traçados sejam maiores. É claro que não é só esse fator que faz com que o sucesso de um projeto seja atingido, né? Com certeza, se você conseguir se organizar bem, né, organizar as suas atividades, organizar os seus recursos, organizar os seus stakeholders, você provavelmente tem maiores chances de chegar até o final e atingir realmente esses objetivos. Então, de uma forma muito simples, né, da forma que eu até pessoalmente, né, Carolina, compreendo aonde entram, né, em que contexto entram as metodologias de gerenciamento de projetos, eu entendo que elas entram nesse contexto de ajudar, então, aquela pessoa responsável por aquele projeto, organizar os recursos da melhor forma possível para o atingimento desses resultados. Lembra que não tem metodologia de gerenciamento de projetos que salve um projeto que não tem nem os seus objetivos finais traçados inicialmente. Esse era um ponto que eu queria deixar bem reforçado, ok? Então, a partir daí, a gente abre e volta, né, para o que eu coloquei no slide anterior, que a gente volta para aquele espectro enorme de possibilidades, então, de organização para a condução de um projeto, que são métodos de gerenciamento de projetos. Então, quais os diferentes métodos de gerenciamento de projetos que existem? E aí a gente entra no coração da nossa conversa hoje. Bom, antes de entrar nessa conversa, só gostaria de registrado, a Milena pediu para que as perguntas sejam feitas mais para o final, mas caso vocês queiram já ir colocando no chat algum comentário, alguma pergunta, podem colocar que no final a gente deixa uns 10 minutinhos para esse bate-papo, mas pelo menos nós já temos aqui o registro das perguntas de vocês no chat, depois a gente acompanha, ok? Bom, então voltando aqui para a nossa conversa, eu gostaria de trazer então esse contexto de diferentes métodos de gerenciamento de projetos. Quantos existem, quais existem, em que contexto eles se aplicam. Bom, são dezenas de métodos e práticas e formas de gerenciamento de projetos. Eu coloquei aqui alguns nomes que me vieram à cabeça, como o tradicional PMBOK, o método ágil tão falado atualmente, que é o Scrum, as práticas ágeis de execução de projetos em torno do Extreme Programming, XP, né, a ISO 2006, o RUP, que atualmente ele nem tem sido tão falado, mas ele está presente nas práticas de condução de projetos. O PRINCE, né, em paralelo ao PMBOK, também como um outro método de gerenciamento de projetos. PAN, que são práticas de gerenciamento de projetos. Enfim, uma infinidade de métodos, práticas e culturas e formas que você pode utilizar na sua organização para conduzir os seus projetos. Mas, basicamente, hoje, o que nós vemos são duas grandes vertentes dentro desse mundo de gerenciamento de projetos. A primeira vertente é a vertente dos métodos tradicionais de gerenciamento de projetos e a segunda vertente
é diferente dos métodos ágeis. Então, antes da gente entrar na questão dos projetos híbridos, eu gostaria de falar com vocês um pouco essa que ultimamente tem sido bastante utilizada sobre essa diferença entre métodos tradicionais e métodos ágeis. Bom, basicamente, essas duas vertentes, elas se diferenciam na sua abordagem e condução dos projetos, né, para o atingimento de seus objetivos. Essa figura que eu coloquei nesse slide, ela foi feita propositalmente, né? Muitas pessoas hoje entendem ou acreditam que os métodos ágeis, eles, né, até por terem esse nome, são métodos que entregam mais rápido. Então, se eu estou com problemas de velocidade de entrega dentro da minha organização, eu adoto os métodos ágeis para que eu possa entregar mais rápido. Não é isso que os métodos ágeis trazem como sua principal vertente, sua principal cultura. Então, independente do método que você escolha, se eu vou seguir um método tradicional ou se eu vou seguir um método ágil, a velocidade de entrega, ela depende muito da forma como você vai se organizar. É claro que os métodos ágeis, na verdade, por tabela, eles incentivam entregas mais eficientes e entregas até mesmo por consequência num espaço de tempo um pouco menor. Mas por que isso? Vai chegar lá comparando aqui essas duas vertentes. Bom, então os métodos tradicionais, eles são métodos mais orientados por atividade e centrados em processos, enquanto os métodos ágeis são mais orientados por produto e centrados em pessoas. Principalmente no Scrum, a gente escuta muito sobre a cultura de relacionamento entre as pessoas, times multidisciplinares, né, a participação efetiva do cliente, como está até colocado aqui, né? Nos métodos ágeis, o cliente ele é essencial. Ele é envolvido sempre e, além disso, se possível, ele deve ser parte integrante da equipe do projeto. Em contrapartida, nos métodos tradicionais, o cliente, ele, claro, é um stakeholder super importante, mas normalmente ele participa mais das fases iniciais e das validações finais. Então, ao longo do projeto, fica mais sob responsabilidade da equipe de execução elaborar tudo aquilo que foi planejado e acordado no começo com o cliente, e no final o cliente ele volta, né, dá o seu de acordo para dizer se realmente foi entregue aquilo que ele pediu lá no começo. Outra característica e diferença entre esses dois mundos é que o mundo ágil ele é um mundo que tem ciclos mais curtos de interação. Enquanto no método tradicional você tem, né, aquele famoso tempo longo de projeto, onde você começa o projeto com um grande planejamento, executa todo o projeto para lá no final entregar para o cliente. Isso demora o tempo necessário para elaboração do produto, né, ou entrega do resultado como um todo. Métodos ágeis, a ideia é que existam ciclos curtos de interação, onde os resultados do projeto ou produto vai sendo produzido pouco a pouco, né, digamos, pedaço a pedaço, e esse produto ele vai sendo incrementado a cada curto ciclo de interação e de execução de atividades. Isso favorece a participação e interação ao longo do tempo do cliente e também, com esses ciclos mais curtos, fica mais fácil que mudanças de escopo, mudanças de cenário e qualquer mudança inerente e que impacte o projeto consiga ser absorvida da melhor forma possível. Então, essa é a característica do mundo ágil. O nome agilidade vem exatamente disso, da agilidade que os métodos ágeis possuem em absorver mudanças no escopo ou, enfim, em qualquer um dos principais tópicos de um projeto. Sem que isso acarrete em retrabalho significativo, acarrete em sobrecarga de utilização de recursos. Essa é a questão da agilidade no mundo dos processos ágeis, né? E aí você tem os métodos de gerenciamento ágil nesse contexto, eles fazem com que, talvez, por consequência, né, as entregas sejam feitas mais rapidamente,
Porque no meio do caminho você já conseguiu se adaptar à mudança, você não teve um grande retrabalho e você consegue, então, mais rapidamente entregar os resultados intermediários e, por consequência, o resultado final do projeto. Mas isso não é uma obrigatoriedade dos métodos ágeis, tá? Além disso, no método tradicional, nos métodos tradicionais, existem papéis claros e bem definidos para a equipe, né? Enquanto no ágil a equipe ela é colaborativa, né? Existe uma multidisciplinariedade dentro da equipe, né? E os times eles trabalham de forma mais integrada, não tem aquela divisão muito exata de papéis e responsabilidades. Principalmente no Scrum, por exemplo, que é o método ágil mais falado, existem apenas 3 papéis, né? Que é o Scrum Master, o Product Owner e o time, né? E não tem mais nenhum outro papel. Então, a simplicidade de delegação de funções ela é importante para incentivar a integração entre os membros da equipe, né? A diferença clássica, né, dos métodos tradicionais para o método ágil, onde o método tradicional você tem o método cascata, né, onde todo projeto ele é elaborado em cada uma das grandes fases de planejamento, de design, de desenvolvimento, de teste. Então, uma etapa só começa quando a anterior terminou como um todo. Então, assim, ao pé da letra, mas essa é a ideia dos métodos tradicionais. Enquanto os métodos ágeis têm uma integração mais rápida, uma interação mais rápida, né, e mais plural ali de execução do projeto. Bom, aqui, por fim, existe uma observação que nem todas as pessoas desse mundo de gerenciamento de projetos concordam, né? Onde os métodos tradicionais eles são mais efetivos em grandes projetos e os métodos ágeis vêm sendo mais aplicados em projetos um pouco menores, né? Com um time que varia de 5 a 9 ou 10 pessoas, mas em projetos um pouco mais simples, projetos menores. Nem todas as pessoas concordam com essa diferenciação, mas a diferenciação é algo que realmente a gente tem visto no mercado, tá? Bom, agora fala um pouquinho mais, então, do contexto no qual esses métodos híbridos surgem. A gente atualmente vive num cenário onde as organizações estão passando por um desafio muito grande de conseguir o mais rápido possível se adaptar às mudanças do mercado. A gente vive num mundo de transformação digital, num mundo onde as organizações elas têm que cada vez mais rápido entregar inovações para o mercado para conseguir sobreviver. Isso traz uma pressão muito grande para dentro da sua operação, para que a operação tenha também uma velocidade de resposta bastante alta, para o tempo todo estar entregando projetos, estar entregando ideias inovadoras, né? E aí, nesse contexto, é importante que o método de gerenciamento de projetos consiga também acompanhar essa estratégia, né? Consiga fazer com que a organização se organize, né, se estruture da melhor forma possível para conseguir, então, acompanhar esse ritmo que o mercado tem imposto. O que a teoria diz, né? Aqui eu vou abordar os métodos híbridos por 2 vertentes. A vertente da teoria e a vertente da prática. Prática trazendo um pouquinho da experiência da Bridge nos nossos projetos de consultoria nesse sentido. E se você procurar, né, papers, artigos, publicações de revistas sobre métodos híbridos de gerenciamento de projetos, você vai encontrar que os métodos híbridos nada mais são do que métodos que combinem de forma flexível os métodos tradicionais e os métodos ágeis. Então, ele é um meio do caminho, é uma mistura desses 2 mundos que o gerenciamento de projetos consiga se adaptar melhor às necessidades da organização. Bem, se você for mais a fundo na sua pesquisa, você vê que já existem métodos híbridos desenvolvidos e sugeridos. Assim como existe o Scrum, assim como existe o PMBOK, foram desenvolvidos e estruturados alguns métodos híbridos para que fossem, então, aplicados nas organizações. Essa figura que eu trago aqui nesse slide é, então, uma figura de um desses métodos,
né, que estão presentes em um desses 2 artigos aqui que eu sugiro para vocês se aprofundarem um pouco mais nesse tema. Esse link depois fica disponível junto com a gravação e com a apresentação que vai ser enviada para vocês. Mas aqui a gente pode observar algo que alguns de vocês devem falar assim, poxa, mas a gente já faz isso aqui na minha organização. Porque acaba sendo uma coisa instintiva e uma necessidade intrínseca das organizações que acabam aplicando os métodos de gerenciamento de projetos dessa forma. Método híbrido, especificamente aqui sugerido, como divide, né, a aplicação das teorias de gerenciamento de projetos pelas fases do projeto. Primeiro, ele faz essa divisão aqui em V, né, onde você tem no high level, no começo do projeto, na parte mais alto nível do projeto, então, a aplicação de técnicas de projetos tradicionais. Então, você utiliza técnicas mais tradicionais para análise de requisitos, levantamento das necessidades do cliente, para a realização do design e da arquitetura inicial de todo o seu projeto. É claro, você está no começo do projeto, você precisa se estruturar de forma ampla, você precisa se organizar de forma ampla para saber como você vai atingir lá os resultados e objetivos finais que são passados para o projeto. Então, isso normalmente as organizações sentem a necessidade desse planejamento mais estruturado, mais detalhado e mais alto nível, seguindo mais uma lógica tradicional de gerenciamento de projetos. Bem, a partir daí, você entra, então, no âmbito de entregas, né, de desenvolvimento e de entregas dos produtos ou, enfim, dos resultados esperados do projeto. Nesse momento, lá dentro de casa, lá no que eu brinco, né, eu chamo que na cozinha do projeto, aí você já tem uma liberdade um pouco maior e talvez você já consiga enxergar um ambiente onde os métodos ágeis eles possam ser aplicados. Então, a aplicação dos métodos ágeis junto às equipes de desenvolvimento, às equipes envolvidas em entregas. Então, você pega todo aquele planejamento alto nível que foi feito no começo e detalha ele em pequenas entregas, estrutura um backlog e de forma interativa e incremental você vai fazendo essas pequenas entregas. Aí, então, que você chega no final do projeto, né, você tem a completude da sua entrega e você volta, então, para uma entrega mais voltada aos métodos tradicionais, onde você tem uma integração, uma interação com o seu cliente final mais profunda, mais detalhada, onde você realiza testes de integração, os testes no sistema e a grande entrega daquele produto grande final, né? Bom, então, a Helena colocou aqui o link que eu tenho, é legal que vocês podem acessar direto aqui. Esses 2 artigos são bem interessantes, tá? Eu deixo a sugestão e eu completo, assim, então, a descrição desse método híbrido, né, sugerido por esse modelo, onde você, no começo e no final, você atua em nível mais alto, né, utilizando métodos mais tradicionais, e dentro de casa, lá na cozinha, você usa os métodos ágeis. Essa é uma sugestão de método híbrido. Mas o que então a prática diz, né? A prática, ela nos mostrou ao longo de alguns anos aí de auxílio a organizações na estruturação das suas metodologias de gerenciamento de projetos, de que, na verdade, se nós formos olhar a fundo, né, detalhe, praticamente todas as organizações elas possuem um método híbrido. O método híbrido, ele nada mais é do que aquele método construído para a necessidade daquela organização, onde você pega diferentes práticas, você pega diferentes exemplos, diferentes sugestões de mercado, bota tudo ali num caldeirão, mistura e faz o melhor tempero para a sua organização. E é isso que a gente vem fazendo nos nossos clientes, né? E é isso que eu sugiro aqui que você faça dentro da sua organização. Ela tem necessidades e particularidades. Então, é importante que você consiga olhar para esse cenário e elaborar um método bem particular e bem customizado para as suas necessidades específicas. E você é uma empresa
que você precisa você tem muita mudança no seu contexto, muita mudança no seu ambiente, mas se é uma empresa que por questões legais, por questões legislações que você respeita, você precisa de uma burocracia de registros um pouco maior, você está misturando os dois mundos, onde você pode usar os métodos ágeis com registros formais, por exemplo, que são vistos nos métodos tradicionais. Só um exemplo, né, de como misturar as diferentes práticas. Mas o que a gente sugere é que você pense, até construa essa figura aqui que está no slide, é um método que a gente estruturou para um dos nossos clientes, que tem a carinha daquele cliente, né? A gente fez as etapas, fez as atividades, as macroetapas bem específicas para aquele contexto. Então, é importante que você consiga construir um método para a sua organização que seja aderente às suas particularidades. Então, se você tem um time de desenvolvimento, um time de entrega de projeto bem enxuto, seja importante você trabalhar ali, né, como eu falei, na cozinha de casa, com os métodos ágeis, onde você tem uma pluralidade de atuação e uma multidisciplinaridade do time que ajudam nesse contexto de recursos mais reduzidos, né, de pessoas mais reduzidas. Ou então, se você tem projetos muito grandes, muito estruturantes para entregar, talvez seja melhor seguir um pouco, né, o método até mostrado no slide anterior, onde você tem um tempo de planejamento e de estruturação mais onde você dê mais atenção, né, e planeje mais do início ao fim. E a execução em si, talvez pode seguir mais os métodos tradicionais, mais os métodos ágeis. Mas o importante é que exista um momento onde você vai parar, analisar o contexto da sua organização e realmente decidir qual o melhor método de gerenciamento para aquela sua organização. Algumas pessoas falam, poxa, Carol, mas eu não tenho muita experiência, não sei exatamente como decidir qual tipo de método utilizar. Será que tem alguma ajuda que eu possa ter? E, nesse sentido, eu trago aqui uma sugestão para vocês, que é utilizar essa matriz. Ela não é uma matriz direta, que você pode usar a nível matemático e calculado, mas ela ajuda a guiar, né, a sua decisão. Então, é importante que você pense em duas variáveis. A primeira é o apetite ao risco da sua organização e a segunda é o nível de conhecimento que a sua organização tem para executar aquele projeto. Então, o apetite ao risco significa, por exemplo, o meu orçamento para esse projeto ele é muito limitado. Eu não posso desperdiçar um centavo. Então, isso é um apetite baixo ao risco. Você não tem um maior apetite ao risco. E o contrário também. Então, a gente tem uma verba mais flexível para esse projeto, ou então a gente está mais disposto a assumir riscos, a absorver inovações para esse projeto. Você está no eixo horizontal um pouquinho mais para a direita. E com relação ao conhecimento, você pensar quantas vezes a minha organização já fez esse projeto? Qual o nível de conhecimento que as pessoas aqui dentro da minha organização têm sobre esse tipo de projeto? E aí, quanto menor o nível de conhecimento da sua organização e menor o apetite ao risco, a gente está falando daquele quadrante ali mais próximo do encontro dos eixos, né? Talvez mais ligado aos modelos tradicionais você deva atuar. E diagonal oposta, os métodos ágeis, onde você tem um apetite ao risco um pouco maior, um conhecimento maior do projeto, então você pode flexibilizar um pouco mais. Já os métodos híbridos, eles são, então, sugeridos para ambientes híbridos mesmo, onde você talvez tenha um baixo conhecimento, mas você está mais disposto ao risco, ou você tem um amplo conhecimento, mas você tenha um baixo apetite ao risco. Só que a mensagem que eu gostaria de deixar é importante que para você possa construir um método híbrido e um método mais adequado para a sua organização, o ideal é que você tenha um conhecimento amplo do que já existe de boas práticas, né? E que a gente entra, então, a importância de você conhecer o que é o PMBOK, você conhecer o que é o Scrum, conhecer de práticas de Lean, por exemplo, Lean IT, né, que tem se falado muito também sobre isso hoje em dia, dado esse contexto aí bastante conturbado que a gente está vivendo, né, a gente precisa de otimização na utilização dos recursos e o Lean se encaixa muito bem nesse cenário. Então, você precisa ter esse conhecimento plural.
entendendo os diferentes métodos que existem, das diferentes práticas que existem, para ver qual delas você vai utilizar ou qual parte de cada uma delas você vai utilizar para construir o método da sua própria organização, tá? Então, eu trago aqui essa sugestão de matriz de decisão, ou enfim, algo que possa ajudar vocês na decisão dentro da sua empresa. E outra questão importante, nem todos os projetos dentro da sua empresa precisam seguir o mesmo método. É importante também você contextualizar o projeto dentro da sua empresa. Então, de repente, em algum projeto você tem um conhecimento maior para aquele projeto. Em algum outro projeto mais inovador, mais disruptivo dentro da sua organização, você não tem aquele conhecimento e você precisa, então, utilizar um método um pouco diferente. Eu já vi isso em várias empresas, provavelmente vocês conhecem exemplos também, que você tem separação. Então, para projetos grandes, você utiliza a metodologia como um todo. Para projetos pequenos, você não precisa executar as etapas A, B e C, ou não precisa ter os entreáveis C, D e E para aquele tipo de projeto. Então, uma flexibilização dentro de uma própria organização, dependendo do tipo de projeto e dependendo também do contexto onde esse projeto está inserido. Tá? Então, esse é um outro ponto importante que vocês podem ter em mente. E aí, por fim, pessoal, para a gente já partir aqui para os finalmente, eu gostaria de deixar uma mensagem que não adianta você ter um método super elaborado se as pessoas que estão à frente, que estão liderando esses projetos, não têm a flexibilidade necessária para conduzir os projetos dentro da organização. Então, realmente, não são só as metodologias de gerenciamento que precisam ser híbridas, né? Os gerentes de projetos, líderes de projeto e até mesmo as equipes de projeto precisam ter esse pensamento híbrido, esse pensamento plural, esse pensamento amplo, né? É essencial hoje que um gerente de projetos tenha conhecimento dentro de um contexto de tecnologia da informação, tenha o conhecimento do negócio e tenha conhecimento da TI. Já não existe mais aquele gerente, apenas gerente ou apenas técnico. Tem sim que entender do negócio, porque entendendo do negócio você consegue então adaptar aquele seu projeto para que ele flua da melhor forma possível dentro da sua organização. Então, é uma mensagem final que eu queria deixar aí para vocês, né, de que tem se falado muito também do profissional, né, de um profissional que tenha um conhecimento amplo da sua organização, o conhecimento necessário para conduzir um projeto, principalmente de tecnologia da informação, tá? Bom, a gente partir para as perguntas. Eu queria deixar aqui, nesse contexto de conhecer diferentes métodos, conhecer diferentes práticas para conseguir montar a sua própria prática na sua organização. Em nome do Bridge Academy, eu deixo aqui uma oferta especial para quem está assistindo esse webinar até o final. Aproveitar nos nossos cursos de Agile Scrum Foundation, que é uma turma que nós temos ao vivo online, então você pode assistir da sua casa, é só você ter um computador com acesso à internet e a turma é online. É um curso noturno que nós vamos dar sobre Agile Scrum, certificado, acreditado aqui pela Exim, em junho. E além disso, nós temos também os formatos de e-learning, EAD, de Agile Foundations e a Scrum Foundation também. Então, quem tiver uma restrição de tempo